método da bissecção, então, que vai ser esse nosso primeiro método aí de refinamento das raízes que nós vamos estudar na aula de hoje, também conhecido como método da dicotomia, é o mais simples de ser implementado. Inclusive, na aula síncrona, eu vou mostrar para vocês um programinha que eu fiz para implementar esse método para uma função específica. Ah, professor, mas eu quero uma outra função. Tudo bem, a gente entra no código lá, muda uma função, pá, e a gente consegue também, tá bom? Então, na próxima aula síncrona aí eu mostro para vocês esse programinha rodando, e ele é bem tranquilo, ainda mais quando você pega uma função suave, aí, né? Uma função tranquila. Então, olha lá, o esforço computacional desse método, ele parece tranquilo de ser implementado, mas como ele não converge rapidamente para a solução, para a raiz, você vai ver que ele começa a ficar demorado. E aí quando você faz testes com muitas iterações, ou você cresce muito a complexidade das suas funções, do teu problema para encontrar as raízes, aí você tem, então, muito esforço computacional envolvido. Tá? A precisão também é muito elevada, então você começa a ir buscando raízes e acaba que isso se torna um processo moroso para o computador. Ah, vou fazer 10 iterações, 1000 iterações, 5000 iterações, o computador faz em 2 toques. Ah, eu quero fazer 1 milhão de iterações para chegar o mais perto possível. Eu quero que minha margem de erro seja menor que 10 na menos 10. Aí começa a dar um pouquinho mais de trabalho, tá bom? Vamos lá. O processo consiste no quê? Consiste em basicamente pegar aquele intervalo A e B, onde a gente disse que estava uma raiz, e dividir ele através do seu ponto médio, formando 2 intervalos. O A até o A mais B sobre 2 e o A mais B sobre 2 até o B. Então, né, fazendo uma retinha aqui, né, o meu intervalo inicial ia do ponto A até o ponto B. O que eu vou fazer aqui é determinar um pontinho ali médio, né? Aqui vai estar o meu ponto A mais B sobre 2, e aí eu vou ter 2 intervalos. Um intervalo para cá, vamos dizer assim, um intervalo I1, e para o outro lado eu vou ter um segundo intervalo I2. E eu vou analisar agora em qual dos 2 intervalos está a minha raiz. Então, após fazer isso, eu aplico novamente a ideia do teorema de Bolzano. Né? Eu calculo lá, eu sei já o f de A, eu sei o f de B. Então, eu vou calcular aqui o f de A mais B sobre 2, do ponto médio. E aí eu vejo, se ele tem o mesmo sinal do A, o produto deles vai dar maior que zero, então a raiz está entre ele e o B. Se ele tem o mesmo sinal do B, o produto deles dá maior que zero, então a raiz está entre ele e o A. E aí eu consegui reduzir a metade o tamanho do intervalo de busca. Ou seja, eu tinha um intervalo de busca lá de 1 unidade, agora eu estou em meia unidade. Se eu escolher qualquer valor dentro desse intervalo, o meu erro, que antes era 1, máximo 1, agora o meu erro se reduz a no máximo meio. Então eu vou reduzindo sempre pela metade o tamanho do intervalo de busca. Este é o método da bissecção. O processo vai sendo repetido até que obtenha a precisão desejada, ou seja, determinei lá que eu quero um erro menor que 10 na menos 3. Eu vou até encontrar esse erro menor que 10 na menos 3. Então, olha aqui. Vejamos esse processo aqui, ó, nesse gráfico. Tá? Então, inicialmente eu peguei o intervalo do 2 ao 4. E a função está aqui nesse gráfico. Então, f de 2 está negativo, f de 4 está positivo. O ponto médio entre eles é o 3. Vou chamar o 3 de M1. Tá? Ponto médio 1. Quando eu calculo aqui, então, M1 igual a 3, eu vejo que o produto entre f de 2 e f de 3 dá maior que zero. E o produto entre f de 3 e f de 4 dá menor que zero. Conclusão, a raiz está entre o 3 e o 4. Então, agora, eu vou pegar o ponto médio entre o 3 e o 4. 3,5. Esse cara vai ser o meu M2. E, novamente, eu faço o teste.
O produto entre o 3 e o 3,5 dá negativo. Professor, se eu testar um dá negativo, eu preciso testar o outro? Não. Você fica já com aquele que deu negativo. E se eu testar um e der positivo, vai estar no outro? Sim. Então você fica com aquele que deu negativo e ponto final. Tá bom? Então agora o meu intervalo foi para 3 e 3,5. Próxima etapa, ponto médio de novo. 3,25 aqui no meio. Esse vai ser o meu M3. E agora, está entre o 3 e 3,25? Não, deu positivo. Então está entre o 3,25 e o 3,5. E assim vai, gente. Assim você vai. Vê que nessa etapa aqui, inicialmente, o meu erro zero, o meu erro no começo, ele era de 2 unidades. Depois da primeira iteração, o meu erro caiu para 1 unidade. Depois da segunda iteração, o meu erro caiu para meia unidade, porque está entre o 3 e o 3,5. Depois da terceira iteração, o meu erro agora caiu para 0,25. Se eu determinar, por exemplo, que eu quero um erro menor que meia unidade, já estaria ótimo, eu pararia por aqui. Lógico, está muito tosco, muito longe do que vai ser a raiz. Mas, se eu fizer essa determinação de erro, eu tenho que me contentar com o que apresentou para mim. Tá bom? Dessa forma, então, a gente percebe que o erro ele vai caindo sempre pela metade. Então, eu posso trabalhar o tamanho desse erro, a dimensão desse erro, sempre em função do tamanho do intervalo inicial. O intervalo inicial é de A até B. Né? Então, imaginando que o intervalo inicial é de A até B, o erro após a primeira iteração vai ser a metade disso. Correto? Eu pus aqui entre módulo, né, para não correr o risco de o B ser menor que o A, e daí seria do B até o A e não do A até o B. Mas né, você entendeu, o erro vai ser um valor absoluto. Então o erro absoluto é metade disso. Legal. Aí eu faço uma segunda iteração. Eu vou diminuir pela metade de novo o meu intervalo. Metade da metade é 1/4. Ou seja, dividido por 2 ao quadrado. Faço uma terceira iteração. Vou dividir de novo pela metade do meu intervalo. 1/8. 2 ao cubo. Então, se eu fizer k iterações, eu vou ter um erro de b menos a dividido por 2 elevado a k. E dessa forma, se a gente determinar como critério de parada um limitante de erro epsilon, o método vai realizar iterações até que o erro k seja menor ou igual ao epsilon. Então eu falei, não, eu quero um erro de 0,001. O primeiro erro foi 2, depois foi 1, depois foi meio, depois foi 0,25 e assim vai. Até que eu chegue numa iteração k, onde esse meu erro seja menor do que o limitante. Então, após aquela iteração, quando eu reduzir o erro abaixo desse epsilon, eu posso parar o meu método e informar uma raiz que eu encontrei. Tá ok? Com base no que vimos no critério de parada, como que a gente então vai determinar essa quantidade de iterações? Muito simples. A gente tem aqui, né, que eu falei para vocês, o erro após k iterações tem que ser menor ou igual a epsilon. Vou usar o erro nesse formato aqui, b menos a dividido por 2 elevado a k. Se eu aplicar o logaritmo decimal dos dois lados aqui da inequação, eu fico com essa expressão. O log de uma divisão é a diferença de dois logaritmos, então é log de b menos a menos log de 2 elevado a k. Este k aqui que está no expoente eu posso puxar para frente multiplicando. E esse camarada aqui, ó, que não tem nada a ver com k, né? Porque eu estou tentando isolar o k para ver o número de iterações. Eu já posso tirar ele daqui, já que ele está somando aqui, ele vai subtrair lá. Então eu vou ficar com menos k, que saiu do expoente, vezes log de 2, menor ou igual a log de epsilon menos log de b menos a. E aí eu vou agora dividir por log de 2 e por menos 1. Então eu dividi por menos log de 2. Consequentemente vai mudar o sinal dele, né? O sinal de todo mundo vai mudar. E como é uma desigualdade, muda também a desigualdade, ok? Então, que era menor ou igual passa a ser maior ou igual. Então, para eu atingir aquele valor de epsilon de erro, eu preciso de k iterações, desde que esse número k seja maior ou igual a
log de b menos a menos log de epsilon dividido por 2. Professor, mas se eu vou programar, eu preciso fazer essa conta antes de quantas iterações eu vou ter que fazer? De jeito nenhum. O que você pode facilmente fazer, e eu recomendo, é na hora de fazer uma programação, pessoal que já entende de programação, a gente não vai ter muito tempo aqui para explicar a linguagem de programação, tá? Mas para quem já programa aí, a hora que você jogar então ali o algoritmo, você pode jogar dois critérios de parada. Pare quando atingir este erro, ou pare quando der 1000 iterações. E aí você aceita que ele pare num desses dois. E é até interessante que você jogue os teus dados de saída, essas duas informações, para saber no final quantas iterações ele fez e qual erro ele atingiu. Ele parou porque ele atingiu o máximo de iterações, mas o erro dele ainda não é o que eu queria. E aí você consegue também medir isso daí, tá ok? Vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Vamos determinar a raiz da função f de x igual a x ao cubo menos 9x mais 3, que pertence a esse intervalo de 0 até 1, e vamos admitir aqui o epsilon, 10 na menos 3. Ou seja, eu quero que o meu erro k, ele tem que ser menor que 0,001. Ele tem que ter um zero aqui na terceira casa decimal. Tem que ser 0,00 alguma coisa. Aí ele vai ser menor que 10 na menos 3. Vamos lá. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular o f de A e o f de B. Então o f de A, que é o zero, é positivo. O que mais me interessa aqui é o sinal. E o f de B é negativo. E aí eu vou montar uma tabelinha. E vou começar a fazer as minhas iterações. Na primeira iteração, o meu ponto médio entre 0 e 1 é 0,5. Substitui o 0,5 na função, calcula, né, 0,5 ao cubo, menos 9 vezes 0,5, mais 3, vai dar menos 1,375. E aí calcula o erro disso daí. O erro vai ser o tamanho do teu intervalo. Se você selecionar o 0,5, qual vai ser o tamanho do teu intervalo? Ou vai ser do 0 até o 0,5, ou vai ser do 0,5 até o 1. Veja que, como a imagem dele deu negativa, eu vou trocar o B. Porque ele, f de m vezes f de b, vai dar positivo. Então a raiz está entre ele e o A. Né? Eu posso anotar aqui no cantinho que a raiz está entre 0 e 0,5. Por um ponto e vírgula aqui. Beleza? Então meu erro é meio, entre 0 e 0,5. Segunda iteração. Metade entre 0 e 0,5 é 0,25. Calcula a imagem. Opa, agora a imagem deu positiva. Então eu vou desperdiçar o zero. Vou tirar o zero. Desperdiçar não, né? Vou tirar fora o zero. Vou colocar o 0,25 no lugar dele. E agora o meu intervalo vai do 0,25 ao 0,5. O meu erro caiu para 0,25. Tá entendendo? Trabalhoso fazer isso na mão, né? Mas é isso. A terceira iteração. A metade entre 0,25 e 0,5 é 0,375. A imagem dá negativa, então eu vou tirar o limite superior, o 0,5, vai ficar o 0,25 e o 0,35. O erro caiu pela metade, mas ainda está acima do meu epsilon. Quarta iteração, eu tenho aqui a metade entre 0,25 e 0,375 é 0,3125. A imagem positiva, eu vou tirar o 0,25, então vai ficar do 0,3125 ao 0,375. O meu erro caiu, mas ainda está acima do epsilon, sempre caindo pela metade o erro. O método da dicotomia é sempre assim. Vamos dar uma acelerada então aqui, ó. Quinta iteração, a imagem negativa, vou tirar o limitante superior, que era o 375, vai ficar então do 3125 ao 34375. O meu erro caiu pela metade, mas nota que ele ainda está muito superior a isso aqui, né? Onde tinha que estar abaixo de 0,01, está 0,31. Sexta iteração, a imagem deu positiva, então eu vou tirar o limitante inferior, que o meu limitante inferior era o 31,25, passa a ser 32,81 a 34,37. Sétima iteração, vou dar uma aceleradinha aqui, tá? Imagem positiva, tiro novamente o limitante inferior. Veja que, no caso, sempre que der positivo, eu estou tirando o limitante inferior. E negativo, eu tirei o superior. Isso vale para essa função e esse intervalo. Tá ok?
olha lá, já chegou em 0,007, mas ainda está acima do epsilon. Ah, professor, mas não precisa escrever inteiro? Não, eu só quero que esteja abaixo de 0,001. Então, analisei só até aqui. A oitava iteração, a imagem deu negativa, então eu vou tirar o limitante superior. Eu já tinha tirado o inferior antes, então agora o meu intervalo está entre esses dois aqui, certo? O meu erro ainda é 0,003, ainda é superior. Uma nona iteração, eu chego nesse valor para ponto médio e a minha imagem ainda é negativa, então tiro novamente o limitante superior e fico agora entre 3359 e 3378. O meu erro é ainda um pouquinho acima do que eu queria, mas na próxima eu já tenho a garantia que agora vai terminar. O meu ponto médio é esse, 0,3369140625. Veja que a imagem dele é 0,006, não é zero, não é a raiz, mas está suficientemente perto, porque o meu erro agora deu 0,009. Então eu paro nesse ponto. Tá? Quem eram os limites do meu intervalo? Né? Na 10ª iteração, os limites eram esses dois caras aqui. Esses eram o meu A10 e o B10. E o meu X barra, aqui não está aparecendo direito, mas ele tem uma barrinha, tá? Aqui tem uma barrinha, porque ele é aproximado. Não está nem escrevendo direito. X barra é justamente, então, esse último valor que eu cheguei na 10ª iteração. Tá? Eu tenho certeza que ele não é a raiz, mas ele está, pelo menos, numa margem de erro minúscula, 0,0009 da minha raiz. Beleza? Para finalizar a aula, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas para finalizar essa aula, eu queria falar um pouquinho sobre o algoritmo, então. Né? Para se você quiser aí programar aí nesses próximos dias, eu gosto aqui, eu sei programar em Python, por exemplo. Então você pode programar aí esse algoritmo. Ele é muito simples, você vai entrar os limites A e B, a precisão epsilon que você quer, né? Então essas são as informações de entrada do programa. Você tem que dizer para ele o A e o B, a precisão epsilon e o teu número máximo de iterações, porque você pode parar por um lado ou por outro, tá ok? Entendendo que a função já está lá dentro do programa, né? Eu vou mostrar para vocês isso na aula síncrona. Aí você faz um primeiro passo, que é começar a tua contagem de iterações, e vê que eu vou calcular só o f de A. Porque se eu souber o sinal do f de A, eu sei o sinal do f de B, porque eu já estou dizendo que dentro desse intervalo, eu já fiz a etapa do isolamento de raiz. Eu já chego aqui para fazer o refinamento. Eu sei que dentro desse intervalo tem raiz. Aí, enquanto eu crio um loop, ó, enquanto a minha iteração estiver abaixo do máximo de iterações que eu quero, você vai executar os próximos passos, que é calcular o ponto médio, os m's, né, e calcular o f de m. Se por um acaso, no meio desse processo, um desses m's for a própria raiz, já está na hora de parar. Ou, se a minha margem de erro b menos a dividido por 2 for menor que epsilon, também está na hora de parar. Professor, mas não tem que ter o 2 elevado a... Não, você vai ver que eu vou ficar atualizando o a e o b. Porque eu mantenho a e b aqui, ó, mas esses a e b não são fixos lá da entrada não, tá? Você vai ver que eu vou atualizando um deles. A cada etapa eu vou trocar por um A1, B1, A2, B2, A3, B3 e assim por diante. Só não preciso ficar colocando índice aqui. Se acontecer isso, de eu chegar na raiz, ou já tiver uma margem de erro menor do que a minha precisão exigida, aí eu falo, vá para o passo 7, que é o final do programa. Se não, eu vou para o passo 5, atualizo a minha contagem de iterações, e no passo 6 é que eu faço a decisão. Se o produto do FA, que eu tenho lá do começo, vezes o produto do f de x, que eu calculei aqui, for um número positivo, quer dizer que os dois têm o mesmo sinal. Então eu troco o a por x. Faço a igual a x. E o f de a, lógico, passa a ser o f de x. Caso contrário, eu faço o b virar x. Então, se o a e o x tiverem sinais opostos, se esse produto der negativo, então a raiz está entre o a e o x, aí o b passa a ser o valor do x. Feito isso, lembra, eu estou num loop,
eu volto para o passo 3, enquanto o meu número de iterações for menor que o máximo. E aí, se eu terminei ali, né, eu saí desse loop, o passo 7 só executa a saída de dados. Qual vai ser a saída de dados? O valor da solução. Posso sair também qual foi o valor do erro que você teve ali no final, B menos A sobre 2? Legal. Posso sair também qual foi o valor do I, o número de iterações realizadas, né? Porque às vezes não foi o IMAX, às vezes eu não cheguei no IMAX. Então, posso também. Tá bom? Essa é a ideia do algoritmo e fica a dica aí se alguém quiser tentar programar ele, fique à vontade. Na aula síncrona eu vou mostrar um programinha para uma função e a gente pode até mudar a função daí. Beleza? Por hoje é isso então, pessoal. Um abraço e na próxima aula temos mais vídeos. Façam a lista e estudem.